Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre as pérolas do ocupante da cadeira da presidência da República aqui no Brasil, o Lula. Esse cidadão, ele não nos surpreende desde o seu primeiro mandato, digamos assim, ou até antes. Ele vive se repetindo. Isso poderia ser uma mera observação, mas acaba sendo muito ruim para o país. É uma pessoa que não evolui. Tanto é que ele parou na quarta série. Lá no passado ele teve a desculpa de não ter recursos para estudar mais, mas depois que ele passou a ser sindicalista, ele já tinha recursos e condições de, por exemplo, trabalhar no sindicato durante o dia e estudar à noite para se aperfeiçoar, para adquirir conhecimentos, para ter um pouco a oferecer para a sociedade. Só que não, ele preferiu ocupar o tempo sem estudar, sem se aperfeiçoar, sem se atualizar. E é exatamente por essa e outras que ele vive se repetindo. Para quem não se lembra, lá no dia 20 de janeiro de 2016, ele deu uma declaração com o seguinte teor, abre aspas: não há neste país uma viva alma que seja mais honesta do que eu, fecha aspas. Então, e ele estava se referindo justamente aos processos que ele estava respondendo, 9 processos, por vários crimes de corrupção passiva, de peculato, de formação de quadrilha, tanto é que por 2 dos quais ele foi condenado em primeira e segunda instância. Daí veio a fada madrinha, que eu já disse para vocês, veio lá, desceu do Olimpo e anulou as condenações por conta do CEP, o Código de Endereçamento Postal, que segundo a fada madrinha ele não poderia ter sido julgado aqui em Curitiba. Curitiba não teria competência legal para julgá-lo, e daí essa fada madrinha foi seguida de mais outras quatro fadas madrinhas que tinham bastante simpatia e gratidão por ele, por ele ter nomeado direto ou indiretamente essas pessoas para ocupar cargos vitalícios e rentáveis num tribunal, e acabou que ele recuperou seus direitos políticos e foi eleito novamente. Mas isso é coisa do passado. Voltando ao fato dele se repetir, no domingo passado, em entrevista à repórter Sônia Bride, da Rede Globo de televisão, durante o programa Fantástico, entre outras coisas nas quais ele se repetiu, ele disse que não existe no Brasil alguém que tenha mais responsabilidade fiscal do que ele. Vejam bem, um sujeito que já foi condenado em primeira e segunda instância, que coloca no seu governo 39 ministérios, diferentemente de outros que colocaram 21, 22, 23, 25 no máximo, e ele se auto-intitula o cara com maior responsabilidade fiscal do país. Ele que condena, inclusive se repetiu nesse quesito também, condena veementemente o atual presidente do Banco Central, que tem mandato até janeiro, pelos altos juros. Mas os altos juros praticados no país só existem justamente porque o governo é perdulário, o governo é gastador, o governo é responsável, é irresponsável, melhor dizendo. O governo não tem responsabilidade fiscal nenhuma, porque se eu tivesse, os juros no Brasil seriam na casa de 2, 3, 4% no máximo. Mas como o governo não tem responsabilidade fiscal e contribui exorbitantemente para o aumento da inflação, consequentemente o Banco Central, que é um órgão regulador, através da sua diretoria, da diretoria do Copom, melhor dizendo, mais especificamente, tem que aumentar os juros como forma de controle do crescimento desmesurado da inflação.
E foi isso que aconteceu, digamos assim, e é isso que acontece quase que diuturnamente, quando esse indivíduo se vê diante de uma câmera, diante de um microfone para dar entrevistas. Diversas vezes, por exemplo, durante o ano passado e em anos anteriores, eles já vinham tecendo críticas severas ao presidente do Banco Central, como se o presidente do Banco Central fosse culpado da sua própria irresponsabilidade fiscal. Vejam bem a incoerência da coisa. Ele que é um dos maiores irresponsáveis, ou seja, é o maior responsável por praticar uma política austera, que deveria praticar uma política austera de controle dos gastos públicos, ao contrário, é extremamente perdulário, principalmente no quesito protecionismo, paternalismo, demagogia e distribuição de recursos públicos sem maiores critérios, sem critérios de controle e fiscalização, e ainda quer jogar, como sempre fez, a culpa em terceiros. Então, esse é o presidente populista que muita gente aprova, mas que eu quero deixar registrado aqui, que se fosse comparar o número de votos que, por exemplo, ele teve no primeiro turno, não dá nem 30% do total de eleitores habilitados a votar. No segundo turno, ele teve um pouco mais de votos, até porque o seu concorrente direto também é do mesmo nível ou pior, e, consequentemente, esse número maior de votos que ele teve foi de pessoas que votaram nele não porque aprovam a sua história, a sua maneira de governar ou sequer o seu discurso, mas para evitar que o outro, seu concorrente, fosse eleito. Eu vou gravar um vídeo nos próximos dias trazendo esses números com bastante precisão para vocês analisarem e tirarem suas próprias conclusões. E nós estamos muito mal servidos de presidentes escolhidos por uma minoria que se torna maioria por força das circunstâncias, pura e simples, e não necessariamente porque tem o poder do convencimento ou ainda porque têm a capacidade comprovada de fazer um bom governo. Não se aplica nem ao caso dele, nem ao caso do seu antecessor, muito pelo contrário. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Por favor, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau, até mais.